a tecnologia está vindo, as mudanças acontecendo muito rapidamente, a gente vai assumindo, mas nem sempre sabe se isso é bom para uma pessoa que está em crescimento, em desenvolvimento. Os pais querem que os filhos sejam super tudo. Para com isso, criem bons seres humanos, isso é o melhor. Seres humanos que tenham valores, que ajudem os outros e que sejam felizes. Você não tem que criar um filho para ser o super poderoso, você tem que criar um filho que tenha valores e que seja feliz. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma médica que revolucionou a forma de comunicar saúde no Brasil, especialmente quando a gente fala de saúde infantil. Ela é formada em medicina pela USP, com doutorado e livre docência na USP também, e tem mais de 40 anos dedicados à pediatria, combinando prática clínica, docência e pesquisa. Além de coordenadora de cursos de graduação e de pós, ela é membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento da Infância e embaixadora do Instituto Jô Clemente, a antiga PAI de São Paulo. Durante 10 anos foi consultora no programa Bem-Estar da Rede Globo, editora da revista Clinics e colunista da revista Crescer. Autora de diversos livros, que a gente já está aqui com eles, mas o seu mais recente é Meu Filho Tá Online Demais, que aborda um dos maiores desafios dos pais na atualidade. Agora, o que o seu currículo não conta é que ela consegue combinar um rigor científico com uma simplicidade única para explicar termos complexos. Um jeito casual, riso fácil. Ela prefere um belo pôr do sol a qualquer sala VIP, alegre, brincalhona, além de ser uma grande pianista. Ah, não, quem falou isso? Doutora Ana Escobar, eu tô com as informações aqui, que honra tê-la aqui no Lugar de Potência. Adorei. E doutora, vamos começar aqui pelo início. Onde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de médicos? Adorei, mas grande pianista é um pouquinho de exagero. Chegarei lá. Então, meu avô era médico, foi um grande médico aqui em São Paulo, né? Professor da Faculdade de Medicina da USP também, enfim, um nome muito grande, foi reitor da USP até. Então, ele foi o médico mais próximo, obviamente, havia tios médicos, mas ele foi o médico próximo e foi, sim, uma inspiração muito grande na minha vida. Mas é isso aí. Então, a medicina sempre esteve perto de mim e eu adoro. E que outras ideias de carreira você tinha quando jovem? Ou médicos, a medicina sempre foi algo muito certo? A medicina sempre foi, assim, a minha primeira opção, desde sempre, desde que eu me conheço. Quando eu fui prestar vestibular, eu comecei a gostar muito de física. Então, eu prestei até vestibular para física na PUC. Entrei até em 4º lugar, achei o máximo. Mas não, daí eu entrei em medicina, falei, é medicina mesmo. Mas eu gosto muito de física, né? De física, eu acho que se não fosse medicina, teria feito física. E o que te levou a escolher pediatria? Teve algum momento decisivo nessa escolha? Sim, eu entrei na faculdade de medicina até com a ideia de fazer cardiologia, que eu gostava um pouco de coração, nessa parte, mas a partir do 3º, 4º ano que a gente tem contato com os pacientes, eu comecei a ver que eu só gostava de criança. Então, tinha paciente criança, eu ia para lá. Aí, a partir do 4º ano, eu falei, não, é criança mesmo. E assim, pelo fato do meu avô ser clínico geral, eu teria muita facilidade em ir para a clínica médica ou até para a cirurgia, né? Mas não, eu quis mesmo a pediatria e bora para frente. E como é que você desenvolveu essa abordagem mais humanizada e leve na medicina, que é tão característica no seu trabalho para quem te conhece? Acho que isso é uma característica minha mesmo. Eu acho que eu gosto muito de dar aula. Minha mãe era professora e me ensinou muita coisa. E eu acho que essa leveza faz parte um pouco do que eu penso da vida. Eu penso que a vida tem que ser leve, e tem que ser gostosa, tem que ser tratada assim, com carinho, com leveza, desprendimento, humildade. Então, eu acho que isso tudo põe num caldeirão e dá isso.
E o que mudou no papel do médico pediatra de quando você começou sua carreira para os dias de hoje? Quais as principais transformações e evoluções que nos fizeram chegar até aqui? Tudo. É a mesma pergunta, mas assim, o que mudou no mundo em 40 anos? Não mudou tudo? Mudou tudo, meu Deus. Você teve uma infância, provavelmente, completamente diferente da infância dos seus filhos, na verdade. Olha só, em uma geração mudou tudo, né? E então, quando eu me formei, imagina, não tinha computador à mão, né? A gente usava uma maquininha de calcular para fazer prescrição das crianças. Agora, com a tecnologia, então, mudou em todas as áreas, né? Então, se a gente pensar que na medicina você tem que fazer assistência, ensino e pesquisa, mudou completamente a forma de assistência com a tecnologia, mudou a pesquisa, muda tudo, né? E mudou a forma que a gente ensina. Então, a pediatria, ela foi acompanhando essas mudanças. E as relações humanas, se a gente for pensar em 20 anos, elas mudaram também. Com o advento da tecnologia, a gente tem relações que foram se modificando com o passar do tempo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso. Há mais ou menos 20, 30 anos atrás, as mães iam ao consultório com seus filhos, normalmente com as avós, e elas seguiam muito aquilo que as avós diziam, era uma experiência transmitida de geração para geração. Essas mães ficavam mais tempo com seus filhos em casa, elas eram mais cuidadoras diretamente das crianças, vamos dizer assim. Então, elas não tinham uma dependência do pediatra tão grande. O pediatra era apenas um orientador que cuidava das coisas médicas e orientava nas situações necessárias, principalmente ligadas às situações médicas. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? A mulher foi assumindo um papel maior no mercado de trabalho, fato. As crianças foram se socializando mais cedo. O conhecimento foi aumentando de tal forma que as avós deixaram de ser as referências para essas mães. E aí o pediatra, olha que coisa, ele acaba ganhando um papel muito maior na formação da criança e na decisão de condutas e de situações do que a própria família da criança. A mãe se tornou mais insegura na medida em que ela se sente mais incapaz de tomar decisões. É uma coisa muito impressionante. A quantidade de informação disponibilizada hoje fez com que essa mãe atual se tornasse mais insegura para tomar uma decisão. Ela não sabe mais que leite eu dou. Olha quantos que tem. Antes você tinha 1, 2 e a avó sabia o leite que era para dar. Agora ela tem 500. Ela não sabe, a avó também não sabe. Então, nesse sentido, a dependência do pediatra é muito maior. Junto com isso, vem um aparelhinho que é o WhatsApp, vem junto. Então, mudou completamente a profissão, né? O exercício da profissão mudou porque as relações humanas mudaram. Deu para entender? Sim, e agora eu estou pensando um outro gancho que eu quero puxar, doutora. E como professora da USP há tantos anos, que mudanças que você observa no perfil dos estudantes de medicina? A mesma, é exatamente a mesma. O aluno anterior, ele tinha muito menos recursos para estudar. Ele tinha que ir na biblioteca, só dependia de livros, ele não dependia de filmes, de imagens, de nada. Então, o aluno, ele era muito dependente da busca dele em relação àquilo que ele tem que aprender. E ele ia atrás. Ele ficava com medo de não saber e ia atrás. Então, o aluno estudava mais. Ele sabia que ele não tinha o conhecimento na mão dele. Ele não tinha. Ele tinha que ir à busca, era uma busca ativa. E uma busca de conhecimento e uma forma de aquisição de conhecimento que ele pegava um livro, ele ia fazendo resumo, ele ia entendendo, introjetando tudo. O aluno de hoje,
ele tem o conhecimento na palma da mão dele, ele dá um clique, ele sabe tudo de insuficiência cardíaca. Porém, ele não, então, ele não vai à busca desse conhecimento, o conhecimento veio a ele. Só que ele acha que ele tem o conhecimento, mas ele tem a informação sobre insuficiência cardíaca, ele não tem o conhecimento profundo. Então, o aluno de hoje tem um modo de pensar e de aprender que é diferente também. Então, hoje, você tem que ensinar esse aluno a saber profundamente aquele assunto, entende? É diferente. E já que você está falando de ensinar, como é que você aborda a humanização da medicina com seus alunos? A humanização da medicina, essa esteve mais ou menos no mesmo padrão que eu vejo. Claro que hoje você busca uma medicina muito mais humanizada, mas com a tecnologia isso está ficando muito difícil. Talvez até, eu vou dizer para você que a relação médico-paciente de uns tempos atrás, até porque era uma relação mais profunda um pouquinho, era uma relação mais forte. Então, hoje a relação médico-paciente, você pode ver, ela é mais tênue em todos os sentidos. E hoje o paciente ele procura vários especialistas, não tem um médico de família, não tem nada. Então, a relação médico-paciente também mudou. A medicina continua humanizada, mas ela é humanizada, eu diria que ela é profissionalmente humanizada. E como é que você avalia o equilíbrio entre evidências científicas e a experiência prática na tomada das decisões médicas? Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes você tem um conflito entre, olha, na minha prática, a vitamina aumenta o apetite, mas as evidências científicas mostram que a vitamina não aumenta o apetite. Então, como é que você faz? Então, aí o que é fato é que nas grandes decisões você obrigatoriamente, necessariamente, tem que seguir as evidências científicas, né? Mas para dar uma vitamina para a criança, você pode conversar com a mãe e falar. E eu acho sempre que o ideal é quando você está atendendo um paciente, isso eu gosto muito de explicar para os pais o que você está fazendo. Inclusive, assim, você vai dar um tratamento, como uma vitamina, que não tem evidência científica, você fala, pode ser que aumente o apetite, não tem evidência científica, mas vamos tentar ver se para o seu filho funciona. É assim. E me conta, como é que foi essa transição da médica pediatra tradicional para uma comunicadora na área da saúde? O que te motivou a expandir essa atuação além do consultório? Então, olha que coisa interessante. Assim, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Dei aula a vida inteira. E aí, um belo dia, eu estava lá calmamente, né? Estava até no parque fazendo exercício, me ligaram da TV Globo, convidando para fazer um programa novo de saúde, né? Aí eu fui fazer o teste, deu super certo, e era um programa que se propunha a mostrar a saúde e fazer a população entender um pouco mais sobre assuntos importantes para a vida, né? Uma alimentação saudável, como isso pode impactar. Pequenas coisas podem impactar a vida e o que fazer em casos de primeiros socorros, várias coisas. Assuntos importantes, o bem-estar, né? Muito bom. E aí foi dando certo, o programa começou. Logo depois que começou, aí eu tenho minha sócia Joana, que está aqui. Também estávamos andando no parque e a Jo já, minha amiga, falou, você comunica tão bem saúde, vamos fazer A gente inicialmente teve a ideia de um blog. E olha como o mundo andou rápido. Isso era o que? 2011, 2012, por aí. A gente pensou em fazer um blog para adolescentes, né? Comunicando saúde de uma maneira fácil. E aí a gente falou, não, mas tem o Facebook, estava começando. Vamos entrar no Facebook? Vamos. Entramos no Facebook e aí o negócio foi... Então foi crescendo por um lado a TV Globo, no outro lado uma rede social, e a gente começou a ver, nossa, como as pessoas querem saber saúde. E acho que juntou um pouco com essa facilidade que eu tenho de explicar, e aí pronto foi, pegou. E o que você diria que foi o maior presente e, por outro lado, o maior desafio de combinar a medicina com comunicação? Nossa, o maior presente, acho que foi
é complicado, né? Tudo foi muito presente, mas eu acho assim que um presente que eu ganhei de comunicação foi, eu acho que poder estar no bem-estar. Isso foi uma sorte, porque a TV Globo te dá credibilidade, entendeu? Na hora que você vai e fala em cadeia nacional, quando você tem uma rede social, todo mundo fala, não, posso acreditar nela. Então, acho que esse foi um presente. O desafio, eu acho, é sempre você estar up to date, quer dizer, você está à frente e dar informação confiável, embasada sempre, né, em ciência. E me conta, doutora, como é que você aborda situações que você precisa comunicar notícias difíceis para os pais? Sim, já passei por isso várias vezes. Nossa, perdi a conta. Eu trabalhei 15 anos numa UTI neonatal. Trabalhei também quase 20 anos em pronto-socorro, fui chefe do PS do HC, você pode imaginar, pronto-socorro infantil. Eu fui chefe do pronto-socorro infantil do Instituto da Criança durante um tempo e fiz porque cheguei a ser chefe, porque fiz, né, minha formação, boa parte lá. Então, não existe local onde mais há que se dar notícias difíceis do que em situações como essa. E a gente, assim, não é preparado na faculdade para isso, não é. Ninguém é, acho que, suficientemente preparado. Isso é uma coisa que, na prática, a gente aprende, como se aprende vendo os seus professores comunicarem situações difíceis. Eu acho que eu, num certo sentido, aprendi, e não é fácil. E se você me perguntar se eu sei ensinar, também não sei. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. E como é que você lida com o fenômeno dos Dr. Google? Aqueles pais que chegam com um diagnóstico pronto, baseado nas pesquisas da internet. Posso falar? Adoro. Sabe por quê? Eu adoro, porque eu gosto muito de contra-argumentar, entendeu? Então, quando eles vêm com argumento que você sabe que não é, eu gosto de contra-argumentar e pela contra-argumentação e provando que realmente aquilo não tem nada a ver. Então, eu realmente não ligo a mínima, ao contrário, eu até gosto, porque eu faço muito isso com os alunos, eu faço uma pergunta que não tem nada a ver, para eles responderem, e para a gente, eu acho que com essa contraposição de ideias, a gente cresce, né? Muito bacana. E o que te motivou a escrever o livro Meu Filho Tá Online Demais? E como é que foi esse processo de pesquisa, de construção? É isso aí, a prática, porque eu comecei a ver que era muita dúvida dos pais em relação ao que fazer com as crianças e esse mundo digital, porque é isso, você vê isso, esse mundo digital, as crianças com celular, isso tem de 2014 para cá, a gente tem 10 anos, então a gente começou a se deslumbrar muito com isso, deu celular para todos os filhos e de repente a gente começou a ver que isso aqui não está muito bom, deu ruim mesmo. Entregar o celular tão precocemente assim para as crianças. As doenças mentais aumentaram, todos esses problemas de ansiedade, tudo isso que veio decorrente, que a gente sabe. Então, eu comecei a ler, estudar sobre isso. Eu falei, acho que a gente precisa de um livro para orientar, porque, de fato, a gente está, como eu falo sempre, trocando pneu com o carro andando. A tecnologia está vindo, as mudanças acontecendo muito rapidamente, a gente vai assumindo, mas nem sempre sabe se isso é bom para uma pessoa que está em crescimento, em desenvolvimento. E a gente viu que, de fato, o uso excessivo do celular não é bom. Tanto que agora, graças a Deus, fiz parte dessa campanha, as escolas proibiram o uso do celular, o que até onde eu vi está sendo muito bom. Recebi um depoimento de uma professora do Bandeirantes, do ensino médio, que falou que mudou tudo, que está muito melhor, e os próprios alunos achando que está melhor ficar sem celular. Eles estão conversando mais, enfim, estão interagindo muito mais e estão até mais tranquilos. Não tem aquela agonia de sair correndo para ver o celular. E tem um elemento interessante, meu filho tem 6 anos, então ele ainda não chegou na fase de querer ter um celular. Na verdade ele pede, mas claramente a gente não vai dar tão cedo para ele, mas hora ou outra ele tenta pegar o celular da gente. Isso.
Mas o ponto que eu queria só trazer da escola é que, conversando com a escola que ele estuda hoje, a escola trouxe um ponto quando veio conversar com os pais da proibição, e todos os pais foram a favor. A quantidade de tempo que os professores tinham que gastar eram mais de 60% do tempo lidando com problemas em decorrência do celular. Exato. Desde bullying a grupos, enfim, isso tira um tempo do professor que deveria estar na educação e trazendo para lidar com situações que sem o celular talvez não existiriam daquela forma. Exato. Eu acho que vai ser um ganha generalizado, porque o celular de fato é um fator interferente. É mais ou menos como um cigarro, foi liberado, de repente todo mundo viu, olha, faz um mal terrível, então vamos parar. O celular, para essa faixa etária, crianças, adolescentes, na escola, realmente eu acho que vai ser muito bom, os resultados vão ser muito bons. Idealmente, como inserir e a partir de quando um celular na vida de alguém? Então, isso varia de família para família, mas como é que é a média, né? Atualmente a média está em os pais darem celular para as crianças, a média atualmente 10, 11 anos, tá? Às vezes alguns até antes, dependendo da situação. Tem criança com 7 anos, 8 anos que já ganha o celular, né? O que fazer com isso não se sabe, mas de qualquer forma, né? Os pais, é um presente que os pais dão e que tem que ficar em constante vigilância e ensinamento da criança em relação ao celular. E tem que tomar cuidado para a criança não entrar no mundo, porque se você dá um celular com acesso à internet livre para uma criança de 10, 11 anos que seja, você está falando, entre no mundo, e o mundo tem tudo que ele tem. Então, se você dá a mão para o seu filho atravessar a rua com medo, você vai deixar ele entrar num mundo assim? É uma questão delicada. Então, há que se pensar. Não existe ainda uma idade determinada como sendo a melhor para dar um celular. Não existe. Mas, de acordo com cada família, em torno de, a média eu diria 10 anos. E como é que você vê a importância do brincar livre nessa era digital? Essencial. Brincar livre é a melhor coisa que tem. As pessoas acham que ficar no celular estimula nada. Ficar no celular, já tem até estudo sobre isso, você está estimulando uma partezinha do seu cérebro. É como se fosse um instrumento só da orquestra tocando, só um. Está tocando só o violino ali, é o celular. Quando você brinca ao ar livre, você está experimentando cores, texturas, tua mão está tocando coisas, você está sentindo o ar, você está falando, você está vendo, você está jogando bola, você está vendo para onde a bola está indo, você está olhando onde seu amigo está, você está interagindo com ele, você está mexendo em alguma coisa e você está usando o mais importante, é a imaginação, é a sua capacidade de imaginar. Isso é o que vai efetivamente diferenciar uma pessoa da outra. No futuro e nas atividades profissionais, a capacidade que essa pessoa tem de imaginar. Porque, de acordo com a sua capacidade de imaginar, você vai ter mais ou menos soluções para os problemas que a vida vai te apresentar, e certamente vai. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Qual que é o impacto desse culto à performance e da parentalidade intensiva no desenvolvimento emocional das crianças? Nossa, assim, que os pais ficam em cima, isso é um absurdo, né? Os pais querem que os filhos sejam super tudo. Para com isso, criem bons seres humanos, isso é o melhor. Seres humanos que tenham valores, que ajudem os outros e que sejam felizes. Você não tem que criar um filho para ser o super poderoso, você tem que criar um filho que tenha valores e que seja feliz, é isso, né? Você tem que deixar
seu filho ser feliz dentro daquilo que ele é, né? Se ele for um músico, que seja feliz, se for um artista, não é estar sonhando, não. Eu realmente acredito nisso. E eu vejo muitos pais quererem que os filhos fiquem em determinadas escolas, porque essa escola põe em determinada faculdade, e botando em determinada faculdade, ele vai ter chances de ser legal na vida. O que é ser legal na vida? Sei lá, ser diretor de uma empresa, será que ele vai ser feliz sendo assim? Então, eu acho que a gente tem que criar crianças para saberem os valores da vida e para saber qual é o caminho para aquela pessoa se encontrar. E quando a gente se encontra, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente é feliz. Eu acho que é isso, você não tem que ficar procurando ser o maestro se você é feliz sendo o violinista da orquestra. E na tua opinião, quanto que o aumento de transtornos mentais em crianças e adolescentes é real e o quanto que é uma busca por um diagnóstico? É real, é absolutamente real. A gente vê isso na prática cotidiana. É absolutamente real. Claro que sim, a gente tem mais diagnóstico, tem mais busca para diagnóstico, tem muita gente que fica querendo ver diagnóstico onde não tem. Então, qualquer criança um pouquinho mais agitada, tem TDAH, não, calma, tira isso. O aumento de transtornos mentais na infância e na adolescência é efetivamente maior. E como é que você vê o papel do pediatra nessa era da medicina personalizada e genômica? Eu acho que o pediatra tem um papel muito definido ainda, porque na medida em que as pessoas estão com muita informação, elas ficam mais perdidas, o pediatra acaba dando um norte para as famílias. Ele acaba sendo um ponto de referência de muitas decisões da família. Ainda é assim. Então, eu vejo ainda o papel do pediatra como sendo assim, conciliador mesmo e um orientador das famílias. Ainda tem esse papel, não sei até quando vai durar, mas ainda tem. E dentro dessa dinâmica, quais talvez são os 5, 6 ou 7 mandamentos na tua experiência que você se vê repetindo em todas as consultas, na maior parte das consultas, que são conselhos super atuais? Então, o que eu sempre falo, né? Exercício. Nossa Senhora, isso eu falo em todas as consultas, a importância do exercício físico, né, da atividade física na vida das crianças. Isso eu falo sempre, a importância da alimentação. Esses são mandamentos, né, isso que você perguntou, né, mandamentos, a importância da alimentação, né, essencial, do sono. Isso eu pergunto em todas as consultas, como é que a criança está dormindo, como é que está se alimentando, o dia a dia das crianças. Outro mandamento que eu acho, você perguntou, é o tempo de brincar. Quanto tempo a criança brinca? Quanto tempo ela fica na tela? Quanto tempo ela brinca espontaneamente? Isso é essencial. Pergunto também sempre, a gente tem que ver como é a relação dos pais com a criança. Quanto tempo os pais ficam efetivamente com seus filhos, com alguma atividade sem ser relacionada à tela, uma atividade espontânea. Seu pai e a mãe vão jogar bola com a criança ou não vão. Isso é super importante também para os vínculos, né? Acho que esses são os mandamentos mais importantes. E como é que você vê o futuro da medicina aqui no Brasil? Olha, o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil é um bom país, é um país muito bom para o exercício da medicina, por incrível que pareça. A medicina de ponta aqui no Brasil é efetivamente a medicina de ponta, tá? Então, você tem aqui no Brasil, a gente tem grandes universidades com grandes pesquisadores. Se algum paciente meu vai fazer medicina, eu falo, não faça fora, você quer, faz aqui, faz numa boa faculdade aqui, que você vai ter a melhor medicina do mundo. E eu vejo hoje, olha só, muita gente vem do exterior para cá
para se tratar aqui em várias especialidades, porque a gente tem realmente uma medicina de ponta. Estou falando, óbvio, do topo da pirâmide, tá? A medicina pública tem muito ainda atenção à saúde pública, tem muito ainda que a gente possa fazer. Existe conhecimento para isso, mas o que falta é a gestão pública. Mas a medicina de ponta aqui no Brasil, ela é realmente das melhores do mundo. Se você pudesse implementar uma única mudança no sistema de saúde brasileiro, focado na pediatria, qual seria? Ampliar a atenção primária à saúde, sem dúvida nenhuma. Teria que investir mais na rede pública de saúde. E hoje vou falar uma coisa importante que eu acho, com a telemedicina, a gente poderia fazer uma revolução na saúde pública se aplicasse recursos adequados, com gestão adequada. Você podia melhorar muito, esse é meu modo de ver a saúde pública de uma maneira geral, aplicando a telemedicina à rede pública da saúde. A gente ia, otimizar muito o atendimento todo. Para as crianças, acho que isso é melhor. E, doutora, a gente percebe também um mundo onde a infância está cada vez mais curta e a adolescência cada vez mais longa. Isso como que você enxerga essa dinâmica e o quanto que a gente deveria lidar para que eventualmente seja diferente? Você falou muito bem, a infância está curta, a adolescência longa. Todo mundo quer que a adolescência comece logo e acaba com 30 anos, né? Então, o período da vida acho que mais longo é a adolescência. Né? Mas é isso. Eu acho que a gente não tem que encurtar a infância, não, de jeito nenhum. Tem que deixar as crianças serem crianças mesmo, o mais tempo possível. E o adolescente, sim, esse talvez encurtar um pouquinho, no sentido de que a gente tem que fazer os adolescentes terem mais responsabilidade mais precocemente. Eu acho que hoje a sociedade brasileira trata o adolescente como criança até muito tarde, não dá responsabilidade. Os pais querem seus filhos um pouco dentro de casa por um tempo prolongado demais. Eu acho que deveria ser vamos começar a trabalhar, vamos cair na vida e bora para frente um pouco mais cedo. Na tua experiência, o que a gente poderia pegar de outros países? O que a gente poderia pegar de cada país do ponto de vista de cultura para se criar filhos, que talvez juntando tudo isso num grande liquidificador a gente faz uma boa receita? Não é? Talvez um pouco da cultura europeia para criar filhos na primeira infância, no sentido de que os pais ficam próximos. Por exemplo, você pega pais alemães, finlandeses, eles ficam muito próximos das crianças, pai e mãe, suecos, né, na primeira infância. Isso eu acho bem importante. Não é como aqui no Brasil, que a gente terceiriza rápido. Não, eu acho que eles têm, eles ficam com os filhos bastante tempo. Isso eu acho bem legal. Depois, talvez... deixa eu pensar. Aí eu acho, entram os pais brasileiros, acho que depois de 5, 6, 7 anos, aí acho que os pais brasileiros mandam bem. E depois, é isso aí, de cada país, acho que tá bom. Modelo americano, sai de casa para fazer faculdade e não volta mais. É isso que eu estava pensando. Talvez. E como é que você lida com o estresse e mantém a sua saúde mental em meio a tantas atividades? Então, exercício físico. Adoro. É isso, eu acho que praticar exercício físico todo dia é o que mais é importante para mim. 1 hora por dia, pelo menos, acho essencial. E eu gosto de ter hobby, o piano, desenhar, entendeu? É isso aí, é isso que mantém a saúde física, mental. E como é que sua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te cobra, te acelera, te acalma? Minha voz interna, de vez em quando, só fala assim, vai dar tudo certo. É tanta coisa acontecendo, ela só fala, calma, vai dar tudo certo. E, doutora, me conta, qual conselho você daria para médicos que querem expandir sua atuação para além do consultório, mas tem medo de se expor nas redes, ou enfim, de comunicar, do julgamento? Eu diria assim, façam, vão,
deem um passo de cada vez e sempre, sempre, sempre tenham a ética e a ciência como estrutura. Porque é fácil hoje a gente ver no Instagram alguns influenciadores, não sei nem se a gente pode chamar de médicos, celebridades aí, indo para caminhos perigosos, seja da forma de promover comercialmente até dicas questionáveis. Exatamente. Por isso que eu falo. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo tem que sair para isso, eu acho que esse é o caminho. Mas ética e toda ciência embasando tudo aquilo que fazem e falam. Mas tem uma dinâmica que eu vejo que, puxa, a hora que eu olho as normas do Conselho Regional de Medicina, Sim. Você tem critérios altíssimos. É isso. E médicos que não seguem, cumprem nada. Não cumprem nada. Então, talvez quem é mais protocolar fica até com medo de sair daquela caixinha e não se expõe em nada. Isso é uma coisa. Eu acho que o Conselho de Medicina está revendo agora, porque essas regras que havia, elas têm que ser mudadas assim, na velocidade do que está acontecendo. Os conselhos estão tentando andar e correr atrás disso, que é o que tem que acontecer mesmo, né? Então, e aí mantendo mantendo a ética médica, os padrões éticos todos, os conselhos estão rebolando para conseguir colocar regras compatíveis com o mundo de hoje. E que legado você espera deixar para a medicina brasileira? O legado, eu acho que é assim, comuniquem saúde, isso é super importante, mas assim, sempre de uma forma ética, de uma forma científica e de uma forma simples. Eu acho que o legado seria assim, existe também a simplicidade pode ser o melhor método de você conseguir fazer as coisas. Adorei. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E doutora, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para trabalhar com você? Meu Deus. A pergunta que eu faço é, Joana, o que você acha? Adorei. O pior é que eu não contrato ninguém, é ela que faz. Tá ótimo. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Acho que uma pessoa autoritária, egoísta e que não tenha boa índole. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Tem como alguém não gostar de você, doutora? Me conta. Acho que deve ter, né? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que daí o motivo é inveja. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Mais orgulho de estar escrito no meu currículo? É professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E o que você gostaria de perguntar para o Baza aqui? Boa. O que você achou da entrevista? Eu estou adorando. Se deixar, a gente vai ficar 2 horas aqui. Puxa, riso fácil. E olha, é incrível como todas as pessoas que eu conversei, você viu que eu faço as minhas pesquisas aqui. Até o lado pianista eu já tinha aqui. Eu adorei. Aqui da dinâmica. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, desculpa. Vamos lá. Vou te interromper até. Por favor. Quem fez esse resumo? O resumo das pessoas? Não, o resumo meu que você colocou aqui. Eu coloquei? esse daqui foi eu fazendo toda a pesquisa. Eu fui ali ajustando a dinâmica aqui. Aqui é o trabalho de headhunter na hora de apresentar um bom candidato para um cliente em potencial aqui. Errei alguma coisa, doutor? Não, é que esse eu nunca tinha visto, adorei. Então tá bom. Desculpa que eu te interrompi. Não, tá ótimo. E chegamos agora no momento Dona Ângela, que é com mais humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu acho que eu sou esquisita porque tem momentos que eu gosto de ficar sozinha, sem ninguém perto de mim. Você se dá bem com você mesmo? Muito. E qual foi a situação mais engraçada que você já passou até hoje na tua carreira? É difícil a gente lembrar, mas eu me lembro uma situação que mais me fez rir. Foi quando... Eu estava com a Joana viajando e eu comi quase um frigobar inteiro de um hotel.
essa situação, não dá para descrever, mas foi essa. Tava bom o frigobar. Adorei. E caminhando para o final, doutora, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Numa sala de aula, numa palestra ou num consultório para atender uma criança. Muito bom. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Minta de vez em quando. Quais são os critérios para a gente mentir da forma correta, doutora? Você não pode prejudicar ninguém, essa é a primeira coisa. É aquela mentirinha que você vai ter que dizer, nossa, como você está bem. Né? E você não vai prejudicar ninguém, é óbvio, tá? Mas que você tem que fazer para ter sucesso, é isso. Ninguém vai falar isso. É muito interessante, porque isso eu falo também em algumas palestras, principalmente para as jovens. A gente fala muito dessa busca de autenticidade. Isso. E eu sempre falo assim, olha, vamos fazer algumas perguntas antes? Isso. O que você precisa falar? Precisa ser dito agora? Segundo, é isso. Precisa ser dito por você? É isso. E o terceiro, você tem a forma correta de se falar? Se a resposta for não, pensa duas vezes. Porque algo que eu costumo brincar é que essa autenticidade é diferente de falar tudo que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, é outra categoria, isso, né? É outra coisa. Como adulto, a gente tem que, óbvio, dentro dos nossos valores, mas entender como colocar da melhor forma. É isso. É exatamente isso. E, doutora, me conta o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Nossa, aprendi nos últimos 12 meses. Eu li aquele livro Nexus. Do Yuval Harari. E eu adorei esse livro e eu acho que ali a gente aprende muita coisa em conhecimento. Principalmente essa parte da informação, né, que gera o que é verdade e o pouco conhecimento. Esse raciocínio, essa forma de pensar dele me encanta e eu acho que esse conteúdo foi alguma coisa que eu aprendi. Sabe que falando de fake news, que o livro trata muito, Sim. No livro que eu estou escrevendo, eu estou tratando de um outro tema que eu considero hoje tão desafiador quanto fake news. Eu tenho chamado as fake truths. Sim. Quais são as suas verdades falsas que você carrega, que você quer empurrar para todo mundo? Sim. Então, é aquela pessoa que quer dizer para a mulher que decide não ser mãe que ela está errada, a pessoa que quer seguir outro caminho de carreira é um inconsequente. A gente está cheio de verdades que a gente acha que é muito certo e que a gente quer empurrar essa verdade para o mundo, né? É perigosíssimo essa dinâmica. Super legal. E, doutora, quando você se depara com decisões difíceis, qual que é o teu processo interno para encontrar clareza? Eu paro um pouco, me recolho e vou pensar. Eu preciso ficar sozinha e vou pensar. Geralmente aí eu vou andar, vou fazer um exercício, eu vou refletir sobre isso, aí para tomar essa decisão. E como não fazer mais do mesmo e conseguir efetivamente sair do automático? Eu acho que é ter contato sempre com gente jovem perto de você. Você consegue sempre ter alguma coisa nova para fazer. Isso é bom. Conversar com essa turma. Isso te dá insights bons. E dentro dessa dinâmica aqui tem uma outra pergunta que eu estava guardando aqui. Deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, claro, pela internet a gente tem, né, muitas coisas, mas geralmente eu fico muito ligada em livros. Eu gosto de ler, gosto bastante de ler, mas eu acho que a boa parte daquilo na prática diária, você tem desafios que você tem que buscar o conhecimento. Então, por exemplo, você está atendendo uma criança, tem um caso um pouquinho mais difícil, você vai buscar o conhecimento. Então, isso funciona muito, e uma coisa vai puxando a outra. E isso também na vida, assim, eu gosto de física, como eu te falo. Então, você está vendo ou está lendo alguma coisa. Eu estava lendo sobre entropia
Aí você vai atrás, então você vai buscando conhecimento. A internet tem tudo o que você quer. Adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para convidar para esse podcast e ter uma conversa legal como essa. Nossa, 3 pessoas bacanas, assim, pra você falar. Peraí, eu tenho... Sabe uma pessoa que eu adoro? O André Abouchan. Eu acho que ele é uma pessoa que tem muito para falar da experiência dele. Ele tem 5 filhos. Eu acho uma pessoa bacana para você conversar. Outra pessoa bacana, estou pensando. Não tem problema, a gente leva o tempo aqui. Engraçado. Tem uma ótima para você conversar. Patrícia Carvalho. A Patrícia Carvalho, ela foi editora-chefe do Bem-Estar. Ela está na TV Globo. E hoje ela é responsável pelas manhãs da TV Globo. Mas ela tem umas ideias fantásticas a respeito de comunicação. Eu acho que ela seria uma boa pessoa para você conversar. Adorei. Olha, sabe que eu adoro quando alguém indica uma pessoa que eu já entrevistei, porque aí eu aproveito para fazer uma propaganda nesse episódio. Então, André Abouchan, olha, super recomendo. Ele tem uma história da época que ele morou nos Estados Unidos, ele atendendo uma ligação que ele não conseguiu entender muito bem o que a pessoa estava falando, que é hilária, além de ter uma história de vida maravilhosa. Já vou deixar a propaganda, procurem Lugar de Potência, André Abouchan, vocês vão encontrar que ficou legal, demais. Legal. E a terceira pessoa. A terceira pessoa, sabe quem? O Gonçalo, o que você acha? Gonçalo Vicina, ele é maravilhoso. Ele foi superintendente, diretor da Anvisa, e ele é sanitarista, médico. Ele está toda hora no Jornal da Cultura. Ele é uma pessoa maravilhosa para você perguntar tudo de saúde para ele. Que lista, adorei. E, doutora, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? É estar bem com você mesmo. Adorei, direto ao ponto. É isso aí. E, doutora, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você. Um óculos da Machon. São fabricantes, distribuidores. Eles sempre dão uma stalkeada no perfil aqui do convidado. Falam assim, olha, manda esse para a doutora Ana, que a gente acha que ela vai gostar aqui, ó. Olha só, ficou muito bom, olha só. Você sabe que eu estava precisando... Ontem eu pensei, nossa, eu preciso fazer de novo a lente do meu óculos. Já tenho aqui. Já tem, tá tudo certo aqui. Perfeito, adorei. Muito bom. E, doutora, obrigada. Antes da gente encerrar, gostei mesmo. Como é que as pessoas te encontram? Fala dos livros, porque eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui quer continuar acompanhando tudo que você produz aqui de conteúdo. É isso aí. Então, tem os livros, esse Meu Filho Tá Online Demais, que é sobre crianças, tecnologia, e o Boas-Vindas Bebê, que é o quê? Que é como cuidar das crianças, do recém-nascido, que é super legal, os pais de primeira viagem, e para das crianças mais velhas um pouquinho, mas até 2 anos de idade, então seu filho não pega bem. Mas no Meu Filho Tá Online Demais, ele já do outro lado aqui que a gente dessa dinâmica. Mas então quem quiser os livros, vai no link da bio, no perfil da doutora Ana Escobar, e tá lá. Muito bom, doutora. Puxa, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Imagina, super disputada. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem nos escutou até aqui saiu com página, anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio, manda para todos os amigos, nos grupos da família, que tem muito conhecimento bacana. Muito obrigado mesmo, obrigada, doutora. Baza, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Valeu. Uma honra estar aqui. Obrigado, valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.